Familiares e autoridades prestaram homenagem ao ex-ministro Raul Jungmann, que morreu ontem à noite, domingo 18 de janeiro. Comandou o Ministério da Defesa durante o governo Temer. Foi deputado federal por 3 mandatos, 2002, 2006 e 2014, filiado ao MDB. Seu último cargo público foi como presidente do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Entre as autoridades que compareceram no velório, estava presente Gilmar Mendes, ministro do STF, Jorge Viana, presidente do Apex, e general Tomás Paiva, do comando do Exército. Foi uma perda enorme, é uma perda para o Brasil, uma perda do setor que ele representava há pouco tempo, que é a mineração, um setor tão importante, mas o legado principal dele é com o Brasil. Eu sou suspeito, estou como vice-presidente dele no Instituto Brasileiro de Mineração, mas eu perco um amigo, que eu sempre tive, é um grande amigo. E ele, nas funções que ele exerceu, no legislativo, no executivo, como ministro, como deputado, como o que ele fez pela mineração, é um legado muito bom. E ele não teve um arranhão, um senão durante a carreira dele como pessoa institucional. Então eu acho que o Brasil perde. O Brasil perde hoje um grande nome e nós perdemos um grande chefe, um grande amigo. Ele sempre foi atuante, né, na política, ele sempre teve um título que eu dou para ele sempre, que ele é amigo dos amigos. E ele buscou sempre a conciliação, a conversa. Essa é a marca dele, né? Então ele vai fazer falta, Eu já estou sentindo a falta dele, né? Ele foi um amigo, né? Desde o tempo das Olimpíadas, da Rio 2016, nós trabalhamos juntos, agora o setor, né? Enfim, uma perda. É um dia muito triste para todos nós, um dia, um verdadeiro luto. Raul foi um grande homem, uma grande figura pública, ele representou muito para o setor da mineração nesses últimos anos, fez uma enorme diferença com a sua postura muito correta, muito atuante, sempre querendo fazer o certo, tendo os melhores engajamentos, sempre trazendo as pessoas para um diálogo, para uma construção conjunta. Então é uma grande perda, vai realmente deixar muitas saudades, mas fica aí a admiração, fica o aprendizado e fica a enorme gratidão por tudo que ele fez por todos nós. Fica o legado de quem sempre se preocupou em manter um diálogo por todos os lados, não? Sem dúvida. O Raul deixa aí um histórico de uma grande carreira política ímpar. Sempre buscando o diálogo, sempre buscando trazer as pessoas para uma visão em comum, um debate construtivo. Então ele deixa realmente um grande legado. O que a gente tem aí é que dá sequência a tudo o que ele construiu, que sem dúvida nos honra muito fazer parte dessa história, e é uma admiração enorme pela pessoa, pelo profissional, pela figura pública do Raul Jungmann. A gente tem muito orgulho da trajetória dele. A gente teve o privilégio de viver com ele, de conviver, de aprender. Eu e meu irmão, junto com a minha mãe, de formar o nosso caráter, né? E ele deixou um exemplo, um legado. Ele lutou a vida inteira por um país mais justo. E de ontem para hoje a gente tem recebido muitas mensagens. E uma coisa tem chamado a atenção, porque é meio que consenso que ele era um homem de diálogo, né? E no mundo e no país que a gente está com tanta dificuldade de conversar, eu acho que a gente é muito discreto, mas eu quis falar para deixar essa mensagem, né, em nome dele, que tenhamos força, coragem, ousadia, criatividade para dialogar, para conversar, não só com nossos pares, mas também com os diferentes. Que todos possamos sentar na mesa, como ele fazia muito, né? Por isso que ele conversou com militar, esquerda, direita, centro, com indígena, com grandes empresários, porque a gente precisa conversar com os diferentes e nas diferenças achar soluções para um Brasil melhor. Então é isso que eu queria pedir, todo mundo que foi tocado por ele em algum momento, que leve consigo, que possamos conversar e dialogar por um Brasil mais justo e melhor. Antes de tudo, meu pai foi um grande brasileiro, um grande político, incansável, que pensou em várias estratégias, várias formas de como construir um Brasil melhor, né? Como desenvolver melhor esse país que ele tanto amava. Ele trabalhou incansavelmente
durante décadas na política como um grande conciliador. Como o Mina falou, falando com todo mundo, sempre aberto ao diálogo, falando com todos os lados, todas as partes. E acho que vocês, jornalistas, né, muitos de vocês têm uma relação muito forte com ele, porque ele sempre fez questão de esclarecer tudo. Sempre foi um grande comunicador também, né, de todas as partes. Representou muitos povos, tem grandes feitos na política. E aonde ele foi, ele sempre foi desafiado, sempre gostou muito, foi movido a desafio. E ele enfrentou todos de frente, inclusive a doença que ele vinha enfrentando. Ele enfrentou de frente, com muita coragem. Eu acho que a coragem é uma das melhores palavras para definir o meu pai. E é muito gratificante ver as homenagens e o respeito, né, de pessoas que pensam diferente, que pensam parecido, que pensam igual a ele. Então é muito legal ver esse consenso de tantas pessoas diferentes elogiando, respeitando a trajetória dele. Então a gente fica muito feliz, não dá para responder todas as mensagens, a gente ainda vai levar um tempo para ler. Aí eu quero agradecer a todo mundo em nome do meu pai, da minha família, porque ele teve uma jornada extraordinária, ele foi um homem extraordinário em tudo que ele se propôs a fazer, inclusive como pai, companheiro, amigo leal. Ele foi extraordinário em tudo, né, do começo da vida até o fim, com muito valor, né, com muita tranquilidade, com muita serenidade, com muita força. Eu tive o privilégio da amizade dele por mais de 30 anos, desde logo que eu deixei de ser prefeito de Rio Branco, e trabalhamos muito juntos no INCRA e vários outros projetos, e agora mais recentemente ele no IBRAM e eu na PEX. E era uma pessoa que eu diria assim, muito fundamental para enfrentar crises, para poder superar a crise que o Brasil teimosamente vive vivendo. E é uma perda muito grande para o nosso país. É uma pessoa que conseguia ter diálogo muito amplo e deixando um exemplo que com posições diferentes dá para a gente dialogar e pensar o país, trabalhar pelo Brasil, né? Então, para mim é uma perda de um amigo, uma perda de um parceiro. Os desafios que a gente tem de viver, de enfrentar no Brasil, para o Brasil crescer diante do mundo. Eu logo que eu deixei de ser prefeito, eu tinha um projeto muito bonito, então o Augusto Cardoso foi lá em Rio Branco e me apresentou para ele e ele me convidou para a gente fazer um modelo de assentamentos parecido com o que eu tinha feito em Rio Branco. E ele estava sempre assim, muito aberto a ouvir, a fazer as coisas junto com outros, né? Então o Jugman era sinônimo de parceria, de desenvolver com o outro os projetos de vida. E tinha uma visão também do Brasil muito ampla, uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande e para mim era essencial a amizade dele e as parcerias de trabalho deles. Acabei, por força dos trabalhos, tendo a oportunidade de conhecê-lo desde a época que eu comecei sendo assistente de ordens do presidente Itamar Franco. Naquela época ele era presidente do INCRA, né? Depois ele foi ministro do presidente Fernando Henrique, eu era assistente de ordens. Então eu vi uma pessoa muito articulada, muito hábil, muito tranquila, sempre equilibrada. E ao longo da nossa trajetória, a gente acabou convivendo, ele como deputado, eu fui chefe de gabinete do Brasil na época, e ele foi ministro da Defesa. Como ministro da Defesa, ele foi ministro da Defesa muito presente nas forças, muito querido por todos os altos comandos das três forças, né? Então uma pessoa muito comprometida com as Forças Armadas, Segurança e Defesa. Eu estou aqui nesse momento também representando o ministro Múcio, que está embarcado no navio da Marinha, em missão, pediu para que eu viesse para cá, provavelmente o presidente da Marcena vai vir, então ele tinha uma introdução muito boa conosco. Depois ele foi ser ministro da Segurança Pública. Então, um homem público, democrata, uma pessoa que deixa um legado importante para o Brasil, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de diálogo. Acho que isso vai fazer muita falta. Eu conheci no governo Fernando Henrique Cardoso, convivimos naquele momento difícil de construção da reforma agrária e ali tinha que se ter diálogo, eram sucessivas invasões, conflitos, e ele foi o homem designado para essa missão extremamente difícil. Desde então não nos apartamos, fomos para caminhos diversos, mas continuamos amigos. Eu me lembro que, salvo engano,
no dia, nós jantamos, eu era AGU, e nós jantamos no Palácio da Alvorada, e o presidente estava muito irritado, se não me engano tinha havido a invasão de sua fazenda, um momento desse muito tenso. E o presidente então escreveu a nota que queria explicitar e pediu que se mandasse para a Ana, para que a Ana revisse, a Ana Tavares. E depois as pessoas disseram, a Ana não está aqui, ela está na casa do Moreno. Aí o presidente disse, mande então para a casa do Moreno. Tinha que mandar por fax, naquela época era o fax que existia. E depois o presidente fez uma pilhéria, falou assim, o Moreno vai ler a versão da nota, depois a segunda e vai divulgar. Então fez uma brincadeira com isso. Mas a gente viveu momentos assim muito interessantes e depois o engajamento dele pela democracia, o trabalho dele no Ministério da Defesa. Hoje tantos militares estão aqui rendendo homenagem, reconhecendo o seu trabalho. A intervenção no Rio de Janeiro extremamente complexa, também ele teve aqui uma liderança. Foi o primeiro a falar num Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que é essa ideia que agora o governo está tentando aprovar numa PEC, mas ele colocou isso numa lei e percebeu. Todas as vezes que a gente ouvia discursar sobre defesa, ele sabia muito sobre esse assunto. Ele sabia muito sobre segurança pública, nos advertindo, por exemplo, que os presídios hoje são home office do crime. Então, de fato, a contribuição dele é inestimável. Nesta área também, agora quando ele vai para a vida privada, eu imagino que ele teve muita dificuldade, porque ele era um homem público por excelência, sempre estava pensando no bem público. Mas quando ele vai para a área privada, para o IBRAM, ele faz também aqui uma transformação, tira essa ideia de que o setor de mineração é uma área ruim ou negativa e começa a fazer o diálogo com os ambientalistas e faz uma transformação nessa seara. A atuação que eu vi dele no Supremo Tribunal Federal, defendendo a jurisdição nacional para solucionar esses casos. Em suma, são múltiplas as suas contribuições. Eu fico assim extremamente honrado de tê-lo acompanhado pela vida fora, desde o governo Fernando Henrique, e eu tenho realmente uma profunda admiração. Acho que é um dos maiores homens públicos que o Brasil produziu.